E aí, pessoal, firmes aí? Então é o seguinte, agora vamos discutir um pouquinho a respeito de distribuição de cargas elétricas e como calcular o potencial elétrico gerado por essas distribuições de cargas, assim como a gente fez lá para o campo elétrico, tá? Só que aqui a gente vai ver que, de certa forma, é um pouco mais simples do que quando a gente considera o campo elétrico de uma distribuição de cargas, tá? Então vamos tomar novamente o potencial no infinito como sendo nulo e tratando o elemento de carga agora como dq, como uma partícula. Podemos usar a equação 24 e 26 para expressar o potencial dV no ponto P produzido por uma carga dq. Então eu posso escrever dV igual a 1 sobre 4 πε0 dq sobre r, ou seja, estou considerando uma pequena quantidade de carga infinitesimal, e eu posso escrever então que o V é integral de dV de 1 sobre 4 πε0 de dq sobre r. Tá? Sempre lembrando que a gente pode tomar o potencial no infinito como sendo nulo, ou seja, uma distância muito grande da carga, sempre a gente vai poder tomar o potencial como sendo nulo para poder calcular quanto que vale o potencial num ponto próximo à distribuição de cargas. Tá? A integral deve ser calculada por toda a distribuição de cargas e observe que, como o potencial elétrico é um escalar, não existe componentes de vetores a serem consideradas, certo? Então vamos partir para o primeiro exemplo de distribuição de carga. Uma distribuição linear de cargas, uma linha de cargas. Então nessa situação, a gente pode ter algo parecido com isso, que é o primeiro exemplo que a gente vai resolver. Um ponto P, e a gente quer saber qual que é o valor do potencial elétrico nessa região aqui, nesse ponto. Tá? E nós temos aqui uma barra de comprimento L ao longo do eixo X. Então o primeiro passo é pegar um pedacinho dessa barra. Então nós escolhemos aqui um pedacinho que nós vamos chamar de dx, que é um pedacinho da barra, que vai estar uma certa distância, uma distância aqui, Rzinho, desse pedacinho dx que contém uma pequena quantidade infinitesimal de cargas dq. E vamos escolher essa quantidade de cargas. Como é a distribuição numa barra, a gente já viu que a carga numa distribuição linear, ela é carga igual lambda vezes. Então, o dq, que é a quantidade de cargas que está concentrada nesse pedacinho, vai ser igual a lambda dx, porque nós escolhemos aqui a unidade de comprimento como sendo x. Então, fica lambda dx ao invés de ser dl. E aí a gente pode tomar a expressão para distribuição de cargas, escrita desse jeito. O Rzinho, como eu mostrei para vocês, é essa distância aqui, tá? Como que eu posso escrever esse Rzinho em função das grandezas aqui do nosso problema? Eu posso chamar esse pedaço aqui de x, porque se esse pedacinho aqui é dx, esse comprimento até aqui vai ser um x. E essa distância que vai daqui a aqui já está determinada aqui, que é d. Então, quem que vai ser o Rzinho? Vai ser a hipotenusa desse triângulo, que vai ser nada mais, nada menos do que r quadrado igual a d quadrado mais x quadrado. Desculpa aqui a velocidade, tá? Se estiver muito rápido aí, vocês pausem o vídeo e deem uma olhada para ver se compreenderam de onde a gente chegou, como que a gente chegou nesse valor aqui, tá? Isso é sempre interessante. Como vocês estão vendo pelo vídeo, se achar que está indo um pouquinho rápido, dá uma pausa e depois continue. Ou se estiver indo devagar demais, pode fazer o mesmo, pode passar o vídeo para frente aí, se já saber essa parte do problema. Agora, olha só, da onde até aonde que vai ter que variar a integração? Tá? Porque a gente vai ter que integrar sobre toda a linha de carga. Então, se a gente olhar o nosso desenho, que a gente tomou aqui, vamos pegar o apontador laser aqui, a variação de x vai ser desde 0 até o comprimento final da barra.
Então a gente pode escrever que a integral V é 1 sobre 4πy0 integral do lugar de Q ficou lambda dx e no lugar de R ficou x² mais R² elevado a meio, porque aqui não é R², né? Então passou a raiz para cá. E os limites de integração vai ficar de 0, que é onde inicia a integral, até x igual a L, que é o valor máximo do comprimento da régua, certo? Perceba que o lambda é constante, eu posso tirar ele da integração. Tá? Agora, olha só, essa integral aqui não é uma integral assim tão trivial para resolver. Não dá para resolver por UDU. Né? Então, nesse caso, vocês vão procurar na tabela de integração lá qual seria a solução para essa integral. Naturalmente, aqui eu já fiz isso. Eu já procurei na tabela lá qual que é o valor dessa integral. E o valor dessa integral é ln de x mais x² mais d² elevado a meio. Tá? É esse valor aqui, esse ln, é então a solução dessa integral, que vocês podem estar buscando lá no livro de integral, na tabela chão. Tá? Ou, como vocês aí são todos tecnológicos, podem estar procurando aí na internet que vocês vão encontrar uma tabela com essa integral aí. Diversas tabelas, na verdade. Entre os limites, ó, de 0 a L. Porque aí eu vou ter que substituir o limite aqui. Vou pegar agora em x, vou colocar L. Vai ficar ln de L, ó. Onde está o x, mais L² mais D², menos, substitui o limite de baixo. 0 aqui, fica D² elevado a meio. D² elevado a meio, sobra só o D. Tá? E aí, está resolvido o problema. Mas, naturalmente, eu posso deixar isso aqui mais charmoso. Como que eu vou deixar isso aí mais charmoso? Eu posso usar uma propriedade ln aqui. Que propriedade é essa? Vocês lembram lá do cálculo? Propriedade de ln da soma? Ln de A menos ln de B? Ln de A menos ln de B é igual a ln de A dividido por B. Então, eu posso reescrever o potencial como sendo lambda sobre 4πy0 ln desse termo dividido por D. E a gente tem, finalmente, então, o potencial elétrico para essa linha de cargas nesse ponto P, tá? Com um charme a mais. Ok? Obrigado. Até a próxima. Que a gente vai resolver daí o potencial para um disco de cargas. Até a próxima.